Pai do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Te pedimos que o Senhor lance luz sobre ela e luz aos nossos entendimentos, Senhor. Que o Espírito do Senhor venha falar aos nossos corações e que haja um renovo da Tua palavra, Senhor. Como nós cantamos, como nós louvamos aqui, que o Senhor renove a Tua palavra em nossos corações, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Como orar o Pai Nosso, né? Essa oração do Pai Nosso foi ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, durante o Sermão do Monte. Ele estava ensinando várias coisas ali, que a gente vê aqui em Mateus capítulo 5, ele vai, e há um momento que ele para dar uma instrução de como orar, né? E lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, né? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não sabemos orar, mas Jesus, ele dá um viés, né? Dá um caminho para os discípulos de como orar, esse que a gente chama, né, a oração do Pai Nosso. Então ele antes de ensinar como deveria orar o Pai Nosso, Jesus dá alguns cuidados, né, aos seus discípulos. O primeiro dele, ele diz aí, no versículo 5: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. E então ele dá esse cuidado, antes dele ensinar como orar, ele fala: olha, não haja como os hipócritas, que buscam apenas o reconhecimento humano. Então nós não devemos, né? A gente, quando recebe Jesus, que a gente vem para a igreja, você já viu o novo convertido, ele tem vergonha de orar, né? A gente fica com vergonha. Eu não sei os irmãos, mas eu ficava olhando alguns irmãos e falando: nossa, Senhor, eu queria orar como aquele irmão lá, né? Eu achava bonito aquele irmão orando, né? E depois eu entendi que não é isso, né? Lógico que Deus ele ouve a oração bonita, né? Mas ele ouve também aquela oração simples. É o que Jesus está dizendo aqui. Porque aqui eram os fariseus, né? Eram aquelas pessoas que eram os doutores da lei, né? Era a autoridade máxima em relação à religião. Então, quando eles iam orar, eles oravam querendo, né, causar impressão. E a gente vê isso hoje, não é verdade, irmãos? Vemos isso hoje. Jesus está dizendo: não faça isso, né? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam ali no Sermão do Monte, todo mundo sentado, é que vocês não haja como os hipócritas que buscam apenas reconhecimento humano. Então eles oravam querendo em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Lembra lá do fariseu e do publicano, né? Jesus
mostrando para os discípulos lá, o fariseu dizendo: olha, Senhor, eu te louvo, porque eu dou o dízimo de tudo, eu te louvo, né, por isso, por aquilo, eu te louvo, porque eu não sou publicano igual esse. E do lado tinha um publicano orando. No versículo 7, as repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A gente vê algumas religiões, né, que a pessoa tem que rezar tantos Pai Nosso, tem que rezar tantos, várias repetições, 300 isso, 300 aquilo. É a palavra de Jesus que está dizendo aqui: não façam isso, né? Não fique repetindo, né? Não fique aí com vãs repetições. Então Jesus está dizendo para ter esse cuidado. Não faça como os hipócritas quando vocês forem orar, para aparecer em praça pública, isso aqui. Não. Ele está dizendo para você ir para o seu quarto. Lógico que nós estamos na igreja, nós oramos, né, em público também, mas nunca para nós nos engrandecermos, né? Nunca há, né? Eu vejo, tem pessoas que trazem palavras às vezes que nem ele entende, né, para causar impacto. É isso que Jesus está dizendo. Não. O Pai está ouvindo. Então, ore simples. Orar é falar com Deus, né? Então, falar com Deus, né? Então, não tem que escolher palavras. Fala, né, como se você estivesse falando com seu Pai. E também não usar dessas repetições, ficar repetindo. Lembra quando Elias, né, desafiou os 400 profetas de Baal? Eles ficaram até o meio-dia, né, orando, né, rezando a Baal. E eles ficavam o tempo todo, Baal, se cortavam, né, para que viesse fogo e queimasse o holocausto deles. E não caiu nada. Baal, né, a gente já falou outra vez aqui, ele era o deus do trovão, do raio. Então Elias deixa que ele vá até o meio-dia, onde está o sol mais quente. E eles ficavam repetindo ali, e não aconteceu nada. E Elias falou assim: Senhor, prova que tu és Deus. Caiu fogo do céu. Uma palavra, mas sincera, diante de Deus, vale mais do que a gente ficar repetindo as coisas. Então, esses dois cuidados que Jesus está dizendo antes da gente orar. E também ele diz assim, ao orar ao Pai, orarmos com confiança em sua soberania, né? Versículo 8 aí ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Aí tem gente que fala assim: eu não vou pedir a Deus. Não é isso que ele está dizendo, né? A gente, então não vou orar. Não, é para orar sim. Mas orar o quê? Com confiança em que Deus já ouviu e que Ele vai responder, amém? Então é esses cuidados que a gente tem que ter. Com confiança na soberania de Deus e com fé e certeza que o Senhor já ouviu, né? Que Ele ouve as nossas orações e Ele quer abençoar e sempre vai querer abençoar os seus filhos, amém, irmãos? O Senhor Jesus, depois de dar essas exortações, de dar essas instruções, aí sim Ele nos ensina como orar. E a primeira ensino dele em relação à nossa oração está no versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Então, o primeiro ensino que ele dá para os discípulos deles e para nós hoje: Pai Nosso que estás nos céus. Aqui o texto Pai, no grego é Abba. Abba não é nem no grego, é no aramaico, que significa uma expressão de carinho, né? Quando o judeu chamava o pai de Abba, o seu pai, né, ele estava chamando mais ou menos assim, paizinho, né? Ou como lá no Nordeste, né, painho, né? Chamando com carinho o pai. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando a gente entrar para orar é a gente ter em mente que Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Pai, amém, irmãos? E você tem que se aproximar para Ele com carinho, né? O Pai, né? O paizinho, o painho, né? Como lá no Nordeste. Então nós devemos nos aproximar. O Senhor Jesus nos ensina que devemos nos dirigir a Deus como um pai, né? O Abba Pai, né? Esse paizinho, esse painho. E Deus nos adotou como os filhos.
por isso que nós temos que ter isso na mente, nós somos filhos de Deus. Então você pode chamar Deus de Pai, querido, né? Chame Deus de Pai, Ele é o seu Pai. Se você já recebeu Jesus, se você já nasceu de novo, então você passou a fazer parte da família de Deus e você foi adotado através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então você não é mais filho da ira. Por natureza, nós somos filhos da ira, mas em Cristo nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus passa a ser seu Pai. Você é filho de Deus. Então você pode se aproximar na oração Pai Nosso, né? Pai, Abba, né? Chamando Deus de Pai. Amém, irmãos? Então Ele é o nosso Pai, né? Por causa de Jesus, né? Romanos fala que nós fomos adotados, né? Nós somos adotados. Deixa eu ler aqui só Romanos 8 para os irmãos, para você entender que você não é qualquer um. Às vezes o diabo coloca na sua cabeça: você não vale nada, né? Deus esqueceu de você. Deus nunca esquece de um filho, amém? Ele fala que nós, sendo pai carnal, sabemos dar coisas boas aos seus filhos. Imagine Ele, que Ele vai dar coisas boas para a gente também, amém? Mas não é o que eu e você querem, irmão. Muitas vezes a gente quer uma coisa, né? Eu já falei para os meninos nas aulas aí que a gente dá para eles. Já pensou um menino de 15 anos, 13 anos? O que é que você quer? Eu quero uma moto. Já pensou se Deus permitisse que você ganhasse uma moto? Você ia morrer, né? Por isso que Deus não dá tudo o que a gente quer. Ele dá aquilo que é necessário, amém? Por isso que Ele nos ama. Romanos 8, 14, olha o que diz aí, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Você é um filho adotado no reino de Deus. Mas em Cristo nós herdamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Então o louvor que a gente canta. Então você é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus, né? Tem um jargão aí, um chavão que a gente ouve aí: eu também sou filho de Deus. Negativo. A Bíblia está dizendo, e ela diz que nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Se eu não tiver Jesus, é por Jesus Cristo que eu me torno filho de Deus. Não tem outro meio, né? Por isso que ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, aquilo, outro, eu também sou filho de Deus. Já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Não, então você não é filho de Deus. Você é filho da ira. Nossa, pastor, é verdade. Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui, para depois você não dizer que é coisa da cabeça do pastor, mas é coisa da cabeça de Deus, né? O Espírito Santo deixou essa palavra aqui para que a gente entendesse. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, né? Não, do 1 ao 4. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele através de Jesus Cristo, né, nós passamos a ser filhos de Deus. Saímos de filho da ira e agora somos filhos de Deus, né? Colossenses fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz em Cristo Jesus, amém? Então você é filho de Deus, irmãos. A não ser que você não recebeu Jesus ainda, então você tem que receber Jesus hoje. Você quer ser filho de Deus? Então você se arrepende dos seus pecados e pede para o Senhor Jesus entrar no seu coração, né? Pede para Ele entrar hoje ainda, né? Você que está aqui, que ainda não fez isso, você que está em casa, né? Fala: Senhor, eu quero ser teu filho, eu não quero ser filho da ira, né? Eu quero ser filho de Deus,
por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai nosso, você pode orar assim: Pai nosso que estais nos céus, soberano, divino, né? Não é um Deus que foi criado pelos homens. Todos os outros deuses foi criado pelos homens, irmãos. Você pega Buda, Maomé e outros deuses, né, que as pessoas adoram em todas as religiões do mundo. Deus não, né? Deus é Pai nosso que estais nos céus. Soberano, né? Onipotente, todo poder, onisciente, todo sábio, né? E onipresente, Ele está em todo lugar. Esse é o meu Pai, o seu Pai, irmãos. E você que ainda não tem esse Pai, é só receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. Toda herança que Jesus tem é minha e sua, amém? Olha que coisa tremenda. Jesus é Deus, amém? Então tudo que Jesus tem é meu e seu. Coisa, né? Tem gente que não quer Jesus. Éramos filhos da ira, né? Mas agora somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Ore assim. Como orar o Pai Nosso? Orar o Pai, Ele é nosso Pai. Segunda ensino aqui que Ele passa para nós. Aí no versículo 9:6. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus expressa o que Ele é em si mesmo. Nós devemos glorificar o nome de Deus. Nós temos visto muito o quê? Pessoas tomando o nome de Deus em vão, né? Quando não tinha, a internet não estava tão divulgada, a gente não via tanta bobeira, né? Tanta bobagem na internet. Mas é tanta gente dizendo: olha, Deus me disse, Deus falou, e Deus não falou nada, irmãos, né? Agora há pouco teve um vídeo aí que um determinado profeta, né, foi falar para uma irmãzinha que estava no louvor lá, e ela falou que não. Não sei se os irmãos viram, né? Bombou aí na internet. E ele falando: olha, quando eu estava naquele altar, Deus me falou que você era uma mulher de Deus, que não sei o que. Depois ela falou: não, a sua profecia está errada. Então, tem alguma coisa errada naquele homem, né? Porque como que ele disse que Deus falou e ela falou: não, essa profecia está errada. Se ele falou que ela é mulher de Deus, então ela está dizendo que é mentira dele, né? Mas as pessoas usando o nome de Deus em vão, irmãos, né? Santificado seja o teu nome. Então, pessoas orando no nome de Deus sem ser Deus. Lembra que Jesus falou que no dia que Ele voltar, muitas pessoas vão chegar até Ele e vai dizer: Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz isso. É possível? É possível, né? Pessoas curando, pessoas expulsando demônios no nome de Jesus. Eu vi um pastor essa semana que ele falou uma coisa tremenda, que eu não tinha pensado nisso, né? Que ele falou que tinha escutado uma pregação de uma pastora de uma igreja inclusiva, né? A igreja mais famosa aí. Ela inclusive é casada, né, com outra mulher. E ele disse que, ouvindo um trecho de uma pregação que um irmão mandou para ele dela, ele disse que ali ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, tudo. E ele ficou em crise. Ele falou: como pode, Deus? Essa mulher, ela é isso, ela é casada com uma mulher e tudo, pode isso? E ele disse que Deus falou para ele: sabe o quê? A fatura foi dada, mas ainda não é tempo de pagar, né? Quando essa pessoa foi de uma outra denominação e ela bombou, né, na época lá, foi dado para ela uma unção, né? E Deus falou: foi dado, né? Só que a pessoa está usando erradamente. Deus falou: não vou tirar ainda, né? Mas eu vou cobrar essa fatura um dia. Então, muitas vezes a gente não vê pessoas aí toda torta, e às vezes você fala: puxa, como é que Deus falou comigo através dessa pessoa? Vai chegar o dia da cobrança. Então é mais ou menos o que Jesus está dizendo: olha, em meu nome falou que expulsou demônios, curou enfermo. Só que o que é que Jesus fala para essa pessoa? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então é possível fazer milagres, é possível fazer um monte de coisa sem ter Jesus.
Então não se engane. Muitos falsos profetas usando o nome de Deus em vão. Só que a fatura foi lançada. Só que ainda não é o tempo de cobrar. Mas está perto. Jesus está voltando, amém? Então nós devemos ter esse cuidado. Santificado seja o teu nome. Quando pedimos, né, que o nome de Deus seja santificado, é que o nosso desejo principal é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos, né? Nós temos que saber que o nome de Deus é santo, irmãos. Para o judeu, eu separei alguns nomes aqui, El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elohim, Deus no controle, El Shammah, Deus presente, Kadosh, Deus é santo, Jeová Shalom, Deus é da paz, Jeová Jireh, Deus de provisão, Adonai, né, é o Senhor, Shapá Ratá, juiz, ele é o juiz, Jeová Rafá, é o Deus que cura, Jeová Tsikne-Kenum, minha justiça, El Elion, não há outro igual, Chamá, Deus presente, El Palete, libertador, Jeová Nissi, minha bandeira, El Caná, Deus zeloso, El Raí, Deus que tem, que tudo vê. Os judeus, por isso que os judeus não tomavam o nome de Deus em vão. Todos esses nomes aqui, estavam dentro do coração do judeu. Né? Os judeus, quando ele estava, o escriba, quando estava escrevendo a Bíblia, quando ele ia escrever o nome de Deus, ele não escrevia com aquela pena que ele estava escrevendo todos os nomes. Ele parava, colocava ali, ele se lavava, pegava uma pena especial e ele colocava lá, né? Jeová ou Iavé. Então, ele não pronunciava o nome, até hoje, né? O judeu não, ele pronuncia o eterno. Eles não ousam dizer o nome de Deus. Mas hoje em dia, né? Deus disse, Deus falou e Deus não falou nada, irmão. Então as pessoas, Jesus está dizendo, olha, aprendam a orar. Aprendam a orar, santificado seja o nome de Deus, né? Não tome o nome de Deus em vão, né? Não tome o nome de Deus em vão. Então quando nós pedirmos, né, que o nome de Deus seja santificado, é que o nosso desejo principal é que Deus seja reverenciado acima de tudo. E qual é o mandamento que diz o primeiro lá? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus acima de tudo, né? É o nome de Deus acima de tudo nas nossas vidas, amém, irmãos? Você tem se preocupado com a glória de Deus, é Deus sendo glorificado, né? É Jesus sendo glorificado através da minha vida, onde eu estou, onde as pessoas souberem que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, eu tenho que glorificar o nome de Deus, irmãos. Mas nós temos jogado o nome de Deus na lama. Muita gente que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Muita gente que fala que é Deus que falou, mas não foi Deus que falou. Está uma salada por aí na internet, um monte de gente dizendo que é profeta, né? Lembra do profeta velho? O profeta novo foi levar uma profecia, levou a profecia, quando ia voltando, o profeta velho chegou, olha, não é para você ir por esse caminho, não, mas Deus falou que era por aqui, não, mas ele falou comigo que você vai para outro lugar, fica aqui hoje, come e amanhã você vai. E ele ouviu o profeta velho, Deus já tinha falado com ele, irmão. E no outro dia, quando ele vai pelo outro caminho, ele é devorado, né? Devorado pelos bichos. Então tem muito profeta velho aí. Não se baseia na Bíblia, é o que está dentro do sentimento do homem. O sentimento do homem é enganoso, né? O que é que a Bíblia diz, né? O que é que aqui está dizendo, né? Mas as pessoas preferem ir atrás das profetadas, né? Cuidado com isso, né? Nós batistas, nós somos o povo da Bíblia, o povo da palavra. Está escrito, onde está isso, né? O que é que diz a Bíblia? Primeiro a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Não se deixe enganar. Tem muito espírito de demônios, doutrina de demônio por aí, levando um monte de gente para o inferno. Mas as pessoas vão atrás, gostam disso, né? Igrejas cheias, até esse pastor ele fala isso, mas Senhor, quanta igreja inclusiva e lotada. Mas ele falou uma coisa, Deus falou com ele assim, não adianta, né? O homem ser incluído na terra quando o céu é exclusivo.
É exclusivo, irmãos. Deus é exclusivo, só entra no céu quem for lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Só entra no céu quem receber Jesus. Não inclui todo mundo, não entra no céu pecado. Nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda, e enquanto nós não vomitarmos o pecado diante do Senhor, pedindo perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. João fala isso: filhinho bom que não pequeis, mas se pecar, vocês têm uma advogada à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo, que Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Mas sem arrependimento não entra no céu. Eu não vou levar os meus pecados, né? A igreja inclusiva, ela inclui tudo, inclusive os pecados. Não é isso que a Bíblia diz. Santificado seja o teu nome. Se está dizendo que é para santificar o nome de Deus, é porque Ele é santo. No céu não entra pecado, irmãos. E não entra pecador, entra pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus, né? Entra pecadores salvos, né? Mas não, né? Querem mudar a Bíblia, né? Você tem se preocupado com a glória de Deus? Onde você está, você tem glorificado o nome de Deus? Tem glorificado o nome de Jesus, né? Tem pessoas aí que glorificam, né? Agora teve outro vídeo na internet esses dias aí, um satanista zoando os crentes. Crente dançando rap, né? Rap não, como é? Funk. O satanista, irmãos. Ele falou: não acredito no que estou vendo. Não sei se os irmãos viram esse vídeo aí. Os crentes, né, ele fala a origem de onde vem essa música, onde vem o funk, que é sensualidade. Ele fala: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Né? Os que dizem ser crente, eles zombando dos crentes, zombando do nome de Jesus, zombando do nome de Deus. Mas quer incluir tudo. Não é assim, irmãos. Não é. Ah, mas é só mudar tudo. Toda música, eu vi um rapaz falando isso. Ah, mas toda música é de Deus. Negativo, né? Satanás, ele era ministro da adoração no céu. Ele quer adoração para ele. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo, filho. Mas você quer servir a dois senhores, né? Quem está no muro, como aquela historinha que a gente contou, já é dele, né? Seja radical, irmãos. Esse pessoal que serve ao diabo é radical no que eles fazem, mas nós é uma moleza. Nós não santificamos o nome do Senhor. E Jesus falou: olha, santificado seja o nome do Senhor. Santifiquem o nome de Deus. Glorifiquem a Deus em tudo. Tudo que você faz está glorificando o Senhor. Você ama a Deus acima de todas as coisas? É nada. Nós estamos vivendo, né? Eu vi até... É antiga essa pregação, né? Do pastor Paulo Júnior. Ele fala assim: que nós somos a pior geração de crente. Há 10 anos atrás, né? Mas e hoje? Se ele falou isso há 10 anos atrás. Nós somos a pior geração de crentes. Nós trazemos o mundo para dentro da igreja. Teve um pastor que eu conheci que ele foi tirado de uma igreja porque ele não permitiu, que queriam fazer um show gospel na igreja. Com globo, com aquelas luzes, né? Com DJ. Irmão, vai para boate, velho. Vai para... A gente viveu nesse local aí. E eu dizia, quando eu aceitar Jesus, eu não quero mais saber dessas coisas. Eu cresci nesse meio, né? De globo, né? E eu falava, quando aceitar Jesus, não quero... Aí eu venho para a igreja. Ah, não, a igreja é assim é? Ah, então eu vou voltar lá para o meu clube. Igreja diferente. Nós buscamos ser parecido com Jesus a cada dia, amém, irmão? Buscando ser a cada dia mais santo. A gente erra, mas a gente volta na presença do Senhor, amém? Santificado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, não tome o nome de Deus em vão, né? Você tem se preocupado com a glória de Deus, afinal, você é filho de Deus, e a glória de Deus precisa estar na minha e na sua vida, amém? As pessoas têm que olhar para a gente e ver a gente como filhos de Deus, né? Ver Jesus nas nossas vidas, amém? Não pegue o nome de Deus em vão. Você é crente, então honra o nome de Jesus. Honra o nome. Se não é, tchau. Vai, você vira outro, né? Não fica em cima do muro.
O diabo está, nesses últimos dias, irmãos, se fosse uma pregação lá em Pernambuco, eu dizia, Deus está buscando cabra macho. Cabra macho. Eu vi um grande, o cara ele canta numa banda aí que a gente já cantou as músicas dele aqui. Ele é uma banda bem famosa aí. E ele falando assim, eu sou crente Nutella. Irmão, aí eu lembrei dessa pregação do Paulo Júnior, falou, nós somos a pior geração de crentes. Eu sou crente Nutella. E é isso mesmo, a banda dele agora há pouco, cantando na igreja, depois que iam terminando o louvor, eles cantaram uma música de rock, de uma banda americana ou inglesa, que canta músicas a Satanás. Aí, é lógico que ele é Nutella. Né? E ele falou, eu sou crente Nutella mesmo, né? E tal, incluindo tudo, né? Pecado, né? Todo pecado, né? Justificando. Não seja Nutella, não. Seja manteiga mesmo, né? Que é baratinha, né? E Jesus, como orar? Ore assim, santificando, Senhor, santificado é o teu nome. Quando você falar, santificado seja o teu nome, saiba que você tem que se aproximar da presença de Deus, tirando as chinelas como Moisés, né? Tire as chinelas do pé, porque o lugar é santo. Se aproxime do Senhor, né? Sabendo que Ele é santo e a gente tem que meter a cara no pó. Nós não somos nada. Amém, irmãos? E Ele diz, venha o teu reino, aí no versículo 10, né? Venha o teu reino. E a gente também tem que orar assim, né? Conhecendo, quando nós dissemos, oramos, venha o teu reino, nós conhecemos o domínio desse rei nas nossas vidas. Jesus é rei da sua vida mesmo. Eu sou crente, pastor. Jesus é rei, como a gente canta também, né? Ei, Jesus é rei. Será que Ele é rei da minha vida, da sua vida? Será que Ele reina mesmo? Reina em mim, né? Como a gente canta também. Então, venha o teu reino primeiro em mim. Primeiro no meu coração. Reina na minha vida, Senhor. Dá o senhorio da sua vida para Jesus. Amém? Quando você disser reina em mim, Ele vai reinar. E quando é para Ele reinar, é a vontade dEle, né? Não é a minha mais, né? Não é assim o rei, o súdito tem que se submeter ao rei. E desejamos que esse reino seja estabelecido e conhecido e alcançar até os confins da terra, amém? Primeiro Ele reina em nós e depois a gente fala, venha o teu reino na minha vida e na vida de outros, Senhor. Estabeleça o teu reino, né? Por onde quer que o evangelho chegue, né? Ele já é estabelecido na terra, né? Já está, mas ele precisa ser expandido, amém, irmãos? Ao dizermos, venha o teu reino, estamos justamente pedindo não só pela expansão do evangelho, mas o retorno de Jesus. Você quer que Jesus volte? Não sei, eu só vi um amém bem baixinho aqui, não é? Tá muito bom. O irmão operou, né, irmão? Amém. Muitos crentes não querem que Jesus volte, não. A terra tá muito boa, é ou não é? Tem gente aí que é carrões, mansões, isso, aquilo, outro. O cara só pede isso em algumas denominações. Ele quer que Jesus volte, porque tudo vai ficar, não é verdade? Não vai levar nada. Então, quando pedimos, não só pela expansão do reino, mas o retorno de Jesus para a consumação final, né? Lembra que a gente já pregou aqui dizendo que Jesus, quando viu Jerusalém, que eu tentei te ajuntar com uma galinha junto aos pintinhos, mas eu não voltarei enquanto vocês não disseram bendito o que vem em nome do Senhor. Os judeus já estão clamando, né? Já estão clamando lá. Adonai, né? Volta, Adonai. Aqui também é para nós, irmãos, isso aqui. Jesus ensinou já para eles, quando estavam com ele. Mas para a gente também, nós temos que dizer, venha o teu reino. Né? Nós estamos pedindo para que Jesus, o reino seja expandido, mas que Ele volte. E está muito perto dele voltar, irmãos, amém? Todos os sinais, eu não me canso de falar nisso, né? Irmãos, olha, é vulcão que a gente nunca viu. Eu estava vendo ele é arqueólogo, ele falando sobre a pandemia,
que eles foi até questionado, né, dizendo assim, mas já houve outras pandemias na história. Ele falou, não, já existiu epidemia, mas pandemia não. Aí citaram lá a peste negra, não sei o quê. Quando teve essas outras epidemias, foram localizadas. Ele falou até a guerra, na Primeira Guerra Mundial, que chama de Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, não foi considerado como se fosse no mundo inteiro. Alguns países entraram. Nem todos os países entraram na guerra. Aí ele falou, mas essa pandemia do coronavírus, todo o mundo está usando máscara. Todo o mundo está se vacinando. Todo mundo chegou, até nas aldeias indígenas chegou o vírus coronavírus. Então, é mundialmente. Então, nunca aconteceu isso na história da humanidade. Então, é sinal dos tempos, né? Vulcões, terremoto, maremoto, se multiplicando dessa forma que está. Nunca vimos, né? Então, venha o teu reino, venha o teu reino. Apocalipse 22, 17 fala, e o Espírito e a esposa diz, vem. E aquele que tem sede, diga, venha. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Na minha tradução fala o Espírito, eu já ouvi gente falando assim, o Espírito e a noiva, mas não é o Espírito e a noiva. É o Espírito e a esposa. Por quê? Porque a noiva já casou. É no final de Apocalipse, já terminou a grande tribulação. No início da tribulação, a noiva é o quê? Arrebatada. Núpcia de 7 anos, a festa, né? As bodas do Cordeiro, 7 anos com Jesus no céu, e desce como? Esposa, para reinar com o esposo, os 1000 anos. E a igreja, irmãos, quem tem Jesus, olha que coisa tremenda, né? A noiva vai ser arrebatada. E quando ela volta com Jesus no final da grande tribulação, como diz aqui em Apocalipse 22, e o Espírito e a esposa diz, vem, vem, Senhor Jesus. Então nós vamos voltar para reinar com Jesus. Nós vamos voltar para reinar eternamente. Voltaremos para reinar com o Senhor e teremos cargos, para reinar esse milênio. Então, é bênção receber Jesus como Senhor e Salvador, amém? Venha o teu reino, venha Jesus. E ele conclui aqui, para a gente terminar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo, absolutamente tudo, deve estar submetido à vontade de Deus, amém? Por isso que ele está dizendo, seja feita a tua vontade. É assim que nós devemos orar. É a vontade de Deus que deve prevalecer na minha e na sua vida, amém? Tem sido, irmãos. É a vontade de Deus que tem prevalecido nas nossas vidas. Olha a oração que Jesus coloca para os discípulos e coloca para a gente até hoje. Nós rezamos o Pai Nosso, não é assim? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade aqui na terra. Passa na nossa mente, mas você já parou para pensar, seja feita a tua vontade, A vontade de Deus é feita na minha vida, Será que é? Quando nós oramos, ou quando nós também oramos pedindo, É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a minha. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, lembre, a vontade dele deve ser feita e honrada, amém? Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão lá do Rio de Janeiro, ele dizendo que a mãe dele orava por ele, ele era drogado. Uma vez ele pegou a televisão de 42 polegadas dele, já ia levar para vender por droga, aí uma pessoa, um irmão, parou ele, falou, para onde você vai? Ele falou, vou vender essa televisão. Não faça isso com sua mãe. Aí ele disse que não sabe por quê, mas ele voltou para casa, a mãe dele só tinha aquela televisão. Aí ele disse que colocou a TV lá e olhou e pegou um ferro. Aí ele disse, minha mãe tem 2 ferros, pelo menos um ferro, ela vai ficar com um ferro. E os caras que ele estava dando testemunho deram risada dele. Mas a televisão só tinha um, o ferro tinha 2. Só que ele disse que teve uma vez que a mãe dele contou isso para ele, Teve uma vez que a mãe dele orando a Deus, ela falou, Senhor, não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo nem mais orar por ele. Seja feita a tua vontade na vida dele. Ele falou, irmãos,
Quando a minha mãe orou assim, Deus me pegou de jeito. Porque muitas vezes as nossas orações trava a vontade de Deus. É ou não é? Trava mesmo. Deus, ele ouve as nossas orações. E muitas vezes ele não faz algo porque a gente está pedindo alguma coisa ao contrário. Mas quando a gente fala, Senhor, está nas tuas mãos, faz a tua vontade. Pegou aquele menino de jeito lá. Ele disse que tomou uma patada. E ele disse que percebeu e sentiu Deus dizendo mesmo, agora você está na minha mão. Agora é do meu jeito. Hoje ele é pastor, né? Glória a Deus. Não morreu, mas quase morre. Então, seja feita a tua vontade, né? Quando nós oramos assim. Só que precisa de coragem, irmãos. Principalmente quando é em relação a alguém, né? Parente nosso que está enfermo. Ou algum filho, filha, algum, né? Que mesmo ele estando ali na desobediência, a gente ora pedindo o quê, né? Senhor cura, Senhor salva, Senhor não sei o quê. E a gente, o finzinho a gente não entrega. A gente fica com medo, não fica? A gente, quando chega para dizer assim, Senhor, faz tua vontade, a gente desvia, né? E às vezes não acontece. Mas Deus tem o quê? O melhor, irmãos. O melhor para a vida daquela pessoa, né? E por isso que ele está dizendo, né? Seja feita a tua vontade. Então temos que entregar para Deus, né? É a vontade de Deus que tem que ser. Oramos de acordo com a vontade de Deus. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, lembre, a vontade dele deve ser feita e honrada, né? Assim na terra como no céu, né? Ela deve ser obedecida. No céu já é, amém ou não? E na terra, né? Principalmente pelos filhos. Nós somos filhos de Deus, amém? Por que nós não obedecemos Deus? Não cumprimos a vontade dele, né? Não obedecemos a vontade de Deus. Nós somos complicados, irmãos. Como eu tenho falado aqui, a gente vai passar tanto carão na presença de Deus, quando Jesus voltar, que a gente for receber o galardão, né? A gente não cumpria a oração do Pai Nosso, né? Nós fazemos mais as nossas vontades, né? Às vezes nós vamos fazer uma coisa, nós não oramos pedindo qual é a vontade de Deus, né? Nós não oramos pedindo para que Deus fale aos nossos corações, né? Nós somos muito pressionados muitas vezes, né? Eu mesmo, né? Mas eu falo, olha, não é a minha vontade. Muitas vezes eu sou pressionado para fazer algo. E eu falo, não é a minha vontade. Depois que a gente que é vocacionado, principalmente, né? A gente não vive mais para nós. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. É Ele que diz, vai para cá. É Ele que diz, vai para lá. É Ele que diz, pare. Né? Assim como Ele guiou Moisés e o povo no deserto. Aonde a nuvem parar, você vai. Aonde a coluna parar, quando ela começar a andar, você anda também. É assim que tem que ser, né, a vida do crente. Amém, irmãos? É assim que tem que ser. Fazendo a vontade de Deus, né? Sabendo, né, qual é a vontade. E quando nós sabemos, né? Através da palavra de Deus. Tem coisas que nós não sabemos, né? Eu já contei uma história de um pastor que foi chamado para ir para a Bahia. E ele estava agoniado, né? Não sabia o que fazer. E um irmão falou para ele, pastor, ora, né? Ora uma semana para ir e ora uma semana para ficar. E ali onde o pastor sentiu paz, eu creio que é Deus falando com o irmão. E ali ele orou, né? Fazendo isso. E ele sentiu paz na época que eu acho que era para ficar. E ele ficou lá e Deus abençoou ele, né? Às vezes a gente vai ter que orar, jejuar, buscando. Mas na maioria das vezes a gente já vai e quebra a cara, não é? Quando a gente faz a nossa vontade. E quando a gente não faz a vontade de Deus. Não tem como. É cara na parede. A vontade de Deus tem sido na sua vida, queridos. Busque a vontade de Deus. Como orar o Pai Nosso? Devemos, em primeiro lugar, adorar a Deus, glorificar a Ele, né? Pedir para que o reino dele entre na nossa vida e na vida dos outros, e seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Então, só depois podemos clamar por nossas necessidades físicas e espirituais e colocar diante dele as nossas ofensas. Amém?